Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nery Júnior e vou analisar com vocês hoje a grande vitória aí do Mestre Nacional Alessandro Paulista, né? Ele venceu aí o MI Leandro Perdomo em Americana 2007. Essa análise que eu estou fazendo é uma promoção, né, que eu estou realizando ali no grupo Xadrez para Todos, né, do Facebook, onde estou analisando algumas partidas aí de membros do grupo. E nada como analisar a partida de um dos mestres aí do grupo, né? Uma partida aí muito legal aí do Alessandro. Então, curtem, se inscreva no canal e vamos à análise da partida. A partida começou com G3, C5, bispo G2, cavalo C6, C4 e nesse momento nós entramos em uma abertura inglesa simétrica, né? Abertura inglesa simétrica é devido à estrutura de peão aí está aí igual, né? G6, cavalo C3, bispo G7, E3 e nesse momento o Alessandro joga um interessantíssimo H5, né? Apesar de ainda ser um lance teórico, né? Aqui esse H5 ele já é um lance bem ameaçador às peças brancas, porque o preto já dá indícios de um ataque na ala do rei branco. Respondeu com H4, intenção de frear um pouco o ataque, geralmente é um recurso típico nesse tipo de posição. Cavalo H6, para alguns esse lance é estranho, contudo é uma excelente jogada, né? O Alessandro aqui está procurando fazer o seguinte: se ele joga o natural cavalo F6, ele deixaria o bispo aí momentaneamente bloqueado, né? Sem nenhum problema. Esse é um lance comum, né? Contudo, jogando na casa aqui do canto do tabuleiro, né, que é um lance contraditório, há muitos conceitos, né, que alguns têm de jogar o cavalo na borda do tabuleiro, isso é um lance fortíssimo, é um lance de mestre mesmo, porque o bispo G7 ele vai manter a sua grande diagonal aberta e o cavalo ainda dispõe de bons pulos aqui, né, tanto G4 contra F5 aí futuramente, depende do que vai acontecer na posição. Então ele mantém o bispo ali bem otimizado e retira o cavalo. Se decidir rocar, está pronto. Se não rocar, é isso mesmo. E o cavalo saiu para o jogo. Então é uma forma de desenvolvimento aí diferente, bem legal aí. O branco respondeu o cavalo de G2. D6 para abrir o bispo aí de casa brancas, né, das pretas. A3, recurso típico da inglesa, é tentar aquela expansão aí na ala da dama, né? Preparando um eventual B4. O lance A3 também ele é profilático para tirar uma possível ameaça na dama, caso ela venha para C2. E aqui, um lance muito comum para as peças pretas seriam seguir com o roque, ou mesmo jogar o simples bispo D7, né? E aqui o MN Alessandro jogou um lance muito legal que foi bispo G4. Bispo G4 já é para incomodar o branco. Já é um lance que faz uma pressão lá na ala do rei. E aqui o branco respondeu com F3. Uma jogada um tanto natural, mas ela tem até um toque de duvidoso. Porque a hora que o bispo volta para D7, o preto concluiu o seu objetivo, que era tirar um bispo de C8, desenvolver a peça. Porém, ele primeiro fez uma ameaça, ele criou um incômodo, né? Ele criou um incômodo ali para o branco e voltou para a casa que ele gostaria. Contudo, com uma grande vantagem. Nesse momento, ele conquistou um avanço branco, que é o quê? Um debilitamento no rei branco. Então o rei branco fica um pouco mais exposto devido a esse F3 aí, né? Então foi um sucesso essa ideia de jogar bispo G4 e bispo recua.
Foi uma forma bem legal de desenvolver a peça. E como Manuel Lasker dizia, né, a ameaça é mais forte que sua execução, né? Então, às vezes, poderia ignorar esse bispo aí, seguir com dama C2, dama B3, algum lance aí que desviasse dessa possível cravada, em vez de debilitar o próprio rei. Então, essa seria uma forma de seguir a posição. Jogou o bispo D7. O branco respondeu com E4. A ideia do branco é deixar um centro aí mais sólido, né? Ganhar algum espaço. Aqui o preto seguiu com A6. Também é uma ideia típica do preto. Buscar alguma ameaça aí na da dama via B5, né? Torre B8, B5. Assim como o branco tentou ali com A3, torre B1. Então também é um recurso típico do preto. Seguiu-se então D3. E6 por parte das pretas, protegendo aí a casa D5. Abrindo aí para a dama, porque esse cavalo ele poderia ser incômodo aqui mais tarde. Às vezes, se o preto joga um lance natural como dama C7, cavalo D5 pode ser um incômodo aí a essa dama. Então, o movimento E6 é um movimento importante aí também para poder segurar a posição. Seguiu torre B1, torre B8, seguindo aquelas ideias de expansão na ala da dama. O branco jogou bispo F4. As pretas respondeu com dama E7. O computador recomenda E5, mas esse lance eu não recomendaria no sentido de dar a casa aqui o buraco, né, que é essa casa D5 para o branco, mais tarde pôr o seu cavalo. E além de tudo ainda fecha o bispo das pretas, né? Tem um lado aí de igualdade central, tem uma coisa aí que tem utilidade, mas acredito que dama E7 resolva os problemas e dá para a partida seguir sem maiores problemas. O branco seguiu com B4, aquela ruptura típica na ala da dama, a expansão, né, buscando algum contra-ataque, criar algum problema. As pretas tomou, peão tomou e B5. As pretas freiam a ideia do branco e também buscam a sua expansão ali, né? Igualando a ala da dama. O branco tomou, peão tomou. O branco jogou um dama D2. A ideia do dama D2 é fazer alguma pressão no cavalo, né? E não possibilitando o preto de rocar, porque caso viesse a rocar, iria cair o cavalo, né? A ideia do branco é essa. Porém, o preto jogou o movimento cavalo E5, centralizou aí o cavalo. Esse cavalo não pode ser incomodado pelo peão D4, porque sobra uma casa D4 apoiada pelo peão. Então, as pretas posicionaram o cavalo numa excelente casa. O branco, enfim, decidiu rocar. E nesse momento, as pretas jogaram o F6. F6 interessante. Ele ganha uma casa para o cavalo. Né? O cavalo passa a ganhar uma casa e ele está apoiando o cavalo de E5. Torre A1. Agora o branco está tentando aí buscar alguma coisa na coluna A, invadir com a torre na sétima. As pretas seguiram com o cavalo de H F7, né, apoiando ali o cavalo de E5. O branco seguiu com o cavalo D4. E esse é um momento muito legal do jogo, porque o normal de uma partida seria o jogador das pretas num momento como esse jogar um movimento como o roque. Seria um movimento muito comum da posição. Contudo, aí, o MN Alessandro teve uma ideia aí genial e muito legal. Ele iniciou um ataque na ala do rei branco, sem receio nenhum. Partiu para cima aí com G5. Interessantíssimo movimento. Ele calculou aqui que o rei na casa E8, apesar de tudo, ele tá seguro bastante. E mandou G5, foi para cima. O jogador do branco recuou o bispo E3.
G toma H4, H toma H4, já criou uma coluna aberta aqui em G, já vai ter alguns problemas aí. Cavalo G6, né? Outro lance aí, importantíssimo, já mirando a debilidade H4, seguindo a ideia do plano, né? Abrir linhas em cima do rei. A máquina manda rocar, pessoal. O computador aqui, ele estraga o lado humano, né? Por isso que nós temos que analisar de forma humana também. Eu vou rocar nessa posição, não teve sentido algum jogar um movimento de E5, né? Então, não olhem só para o engine, procurem entender o que está acontecendo. Né? Então, cavalo G6, bem interessante movimento em cima da debilidade. O branco torre na sétima, né? Jogando também de forma dura, aí, fazendo algumas ameaças. Né? As pretas tiraram a dama ali da ameaça cavalo C6. Bispo H3, né? Tentando pressionar ali o peão de E6. E nesse momento aqui, o Alessandro deve ter calculado aí profundamente e foi muito original na sua combinação. Ele jogou um F5 aqui, interessantíssimo, porque a ideia do F5 vai ser seguida, inclusive, de um próximo movimento, que após o branco toma F5, ele joga cavalo F4, interessantíssimo. Cavalo F4 é um movimento muito forte. Ele põe o branco numa situação difícil, porque apesar da ameaça em E6, o branco está perdendo o bispo de H3 com cheque ainda. Está levando o cheque para perder o bispo de H3. Então, o nível de confusão e caos que o preto está criando no tabuleiro está sendo tão grande que está indo além da compreensão aqui do jogador das brancas. Porque começa a ficar tão confuso que você acaba se perdendo. E o melhor movimento branco era o movimento F toma E6, seguido de cavalo toma H3. Muita confusão. Né? Eu não vou analisar esse lance que sai aqui da ideia da partida. Então, o sacrifício de cavalo foi prontamente aceito. Né? Após cavalo F4, o branco aceitou. Bispo toma F4. Bispo toma D4. Estava guardado essa ideia que caso o cavalo fosse aceito. Né? E aí o branco jogou rei H2. Bispo toma torre. F toma E6. Bispo toma E6. O branco jogou torre 1. Se as brancas respondem simplesmente com bispo toma E6, as pretas continuam com dama toma H4, bispo H3 recuando e torre G8 com muita pressão na partida. E esse bispo aqui tá terrível ali, atrapalhando muito a defesa branca. E aqui o branco tem aí, no mínimo, alguma vantagem. No mínimo ele tem algum ataque aqui na posição. Não seguiu esse lance na partida, seria uma melhor variante para o branco. Quando o bispo tomou E6, as brancas jogaram torre 1. Aparentemente uma jogada bem lógica, o bispo está cravado aí na frente do rei. Contudo, o branco leva o intermediário aí, lindo cavalo E5. Cavalo E5. Se o branco dessa vez tomar o bispo de E6, o branco leva cavalo F3, perdendo a dama, já que o próprio bispo atrapalhou a torre. Né? Muito interessante aqui. Então o preto aqui jogou cavalo E5, fortíssimo movimento. O branco, bispo toma cavalo. Nesse momento o preto deixou passar uma combinação um pouco melhor. Ele jogou D toma E5. Ainda tem vantagem preta, contudo, se o preto responde com dama toma H4, seria decisivo aqui, porque já está ameaçando mate 1. Tem um bispo trabalhando lá em A7. O bispo está dando trabalho para o branco, hein? E aí ele jogou D toma E5, deixou passar essa sequência de lance um pouco melhor. Torre toma E5. Torre B6, defendendo. Cavalo D5 aí das brancas, fazendo a pressão aí em cima, tentando complicar também. Bispo B8.
tomou um espeto, né? Dama C3, e nesse momento o branco levou dama por D5. Aqui a posição branca é crítica, é muito difícil. A torre não pode tomar porque está cravado. Se tomar de bispo, também vai perder, porque aí eu posso inclusive trocar as damas, né? E vai ficar só um bispo contra um bispo e duas torres contra um bispo. O branco perde completamente a partida. Então, nesse momento, após dama, toma D5, o branco está completamente perdido. Seguiu ainda alguns lances, jogou ainda um dama C8, tentando aproveitar a cravada. Olha que partida, hein? Cheia de confusões dos dois lados. Ambos jogadores aí abusando dos lances táticos. Dama D8. Dama C5, né? O branco não dispunha de algum lance tomando E6, porque a torre está cravada. Como esse bispo de casa preta deu trabalho para o branco, hein? Então não tem como tomar E6. Aí o branco jogou dama C5. Bispo tomou E5 cheque. Dama tomou E5. E o preto jogou simplesmente dama D6. Trocando a dama e zerando o contra-ataque das brancas. E aqui o branco abandonou. Grande vitória aí do MN Alessandro aí, paulista, né? Ele é conhecido aí, o grande paulista. Ganhou uma partida aí muito bonita contra um grande jogador aí, o Emi Perdomo. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa partida aí, né, do grupo lá Xadrez para Todos, né? Essa foi a análise aí agora para jogadores intermediários avançados. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para a gente continuar passando aí bons jogos e boas análises aí para todos vocês.